Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui, de olho, no 8º episódio e também conhecido como o último da primeira temporada da série A Roda do Tempo, exibido na Amazon Prime. Pois bem, pessoal, chegamos então à conclusão da primeira temporada da série. E sim, claro, foi um episódio muito interessante, daqueles que fecha realmente os arcos estabelecidos e também promete muita coisa para o futuro, alguns bons mistérios. Aliás, a série em si, ela sempre foi dessa de oferecer aqui e acolá, em vários episódios, seguidamente, vários tons misteriosos, onde você fica pensando, o que é isso? O que será que significa? E, claro, isso vai rendendo bastante ao longo dos episódios seguintes. Claro, um episódio de desfecho que promete, para uma série que precisa realmente durar bastante, porque ela é baseada em 14 volumes aqui de A Roda do Tempo, bom, escrito por Robert Jordan, né? Sim, precisa realmente manter sempre a expectativa em nós, agora espectadores, antes leitores. Quer dizer, eu ainda não comecei a fazer leitura e é por causa disso que eu puxei o livro aqui. Realmente, eu não tive tempo de ler o primeiro volume aqui da série, mas nas temporadas seguintes, com certeza eu já vou fazer o contrário, né? Primeiro eu vou fazer a leitura e depois vou acompanhar a adaptação, para realmente poder ficar mais inteirado do que está acontecendo. Se, por exemplo, né, é do tipo de adaptação que lima um pouco o que está aqui no original ou acrescenta soluções interessantes. Porque, vamos combinar, né? A primeira temporada só teve 8 episódios. E esse tijolo aqui de quase 800 páginas, caramba, ou ele foi muito resumido, ou então não há brecha necessariamente para você fazer alguma criação. Se bem que parece que até o final aqui da primeira temporada já traz pra gente uma coisa que não acontece, por exemplo, no segundo volume. Mas antes de chegar nesse ponto, né, vamos começar aqui do princípio, com algo que eu acho que ninguém estava esperando. Claro, quem ainda não fez a leitura do primeiro volume. Eu fiquei realmente surpreendido, porque nós temos um pulo no tempo, na verdade, um flashback de 3.000 anos antes. Pois é, onde temos exatamente aquele momento onde tivemos a ruptura, digamos assim. Acho que não é chamado de ruptura o grande acontecimento que fez com que o Tenebroso meio que ferrasse com o mundo. Literalmente, a gente encontra aquele momento onde ainda os Aes eram um grupo tanto de homens quanto de mulheres. Pois é, ainda não tinha visto aquela justamente, né, a ruptura entre uma coisa e outra. No ponto onde existia assim um dragão, também já chamado dragão renascido, né, que queria consertar o mundo, ele queria liquidar com o Tenebroso, ou seja, o Tenebroso por si mesmo, ele já existe há eras e eras. E ele encasqueta na cabeça, não, eu tenho a solução do problema, vou enfrentar o Tenebroso. E a Trone de Merlin, ela diz, né, para o dragão, não faz isso, você vai fazer tudo errado, vai estragar aqui a nossa corporação de Aes Sedai. E quando a coisa der errado, quem vai salvar vai ser nós, as mulheres. Ou seja, também já viu o conceito lá naquele tempo que se ele, o dragão, que era um homem, fosse pego pelo Tenebroso, ele realmente já iria ferrar com toda a linhagem masculina, ou seja, qualquer outro que depois recebesse alguma coisita do poder único, já seria caminho andado para ficar doido da Silva no futuro. Coisa interessante, né? Mas isso não foi muito bem explicado. De qualquer forma, a abertura foi muito interessante. Aliás, toda a cena é falada em língua antiga. Foi um charme muito interessante, né? Aliás, dá uma olhada no making-of que a própria Amazon Prime disponibiliza pra gente, na mesma página onde você assiste os episódios, que sempre tem momentos bastante oportunos pra gente entender um pouquinho mais o mundo aqui de A Roda do Tempo. Agora, o detalhe que me chamou mais atenção ainda foi exatamente esses momentos ali do passado, porque a gente pode combinar que quase que tudo já havia sido exposto antes de alguma forma, meio que de maneira tangente ou nos próprios making-offs aqui da série. Mas o que eu achei de destaque mesmo foi que naquele tempo, 3.000 anos antes, o mundo era evoluído, era tecnológico, inclusive com carros voadores, espaçonaves talvez, quem sabe, era uma civilização que saía aqui do seu planetinha. Pois é, coisa curiosa, o Tenebroso, quando tomou o poder, ele acabou com tudo. Cidades foram devastadas e não sobrou nenhum fiapo do que foi antigamente, porque a gente pode considerar que, caramba, não tem nem indício de tecnologia como relíquias espalhadas pelo mundo afora. Não. E até
curioso, como é que não sobra nenhuma tecnologia depois de tanto tempo, né? Porque tecnologia é algo físico, tudo bem, as pessoas aos milhões terem morrido 3.000 anos antes e toda a sociedade ruir, mas caramba, se até dinossauro consegue ficar fossilizado embaixo da terra, como é que um radinho de pilha não consegue sobreviver ao tempo? É uma questão, digamos assim, um pouquinho furada do texto, mas tudo bem. É bacana a gente descobrir que aquela civilização foi completamente poderosa, até em termos tecnológicos, não apenas no trato da magia. Foi uma boa introdução aqui para o episódio final, deu um clima completamente diferenciado, mas o que vale mesmo é a aventura de Moraine e Rand atrás lá do Tenebroso, indo pelo caminho lá da Peste, que é um cenário bastante bem criativo, né? Aquelas raízes, né, que parece ter uma árvore para fora, bem bacana realmente aquele cenário. Mas eu pensava que ia acontecer mais coisas ali mais perigosas para os dois, ao rumo ali para o olho do mundo, que é exatamente onde está preso o Tenebroso, né? Acho que isso nunca foi dito, né? Na verdade, ele não consegue sair dali, e o grande truque que ele estava querendo esse tempo todo é pegar o dragão renascido justamente para se valer do poder, então, dele, para escapulir e poder, de novo, ferrar com o mundo. E, basicamente, a gente pode até traduzir que o grande duelo que aconteceu aqui neste episódio foi, sim, de dimensões pequenas, porque, basicamente, 3 pessoas em luta, Moraine e Rand contra o Tenebroso. A gente não pode considerar que a outra batalha que foi lá em Faltar, é Faltar o nome da cidade? Sempre esqueço o nome da cidade, lá quase ali perto do olho do mundo, que é, caramba, Faldara, não Faltar, Faldara. Lá sim, houve uma batalha, digamos assim, mais tradicional em histórias de fantasia, né? Que é aquela coisa de exércitos, legiões, tentando invadir um certo palácio, porque representa uma certa nação, um reino, e por aí vai, coisa mais típica, né? Mas foi algo também, no fundo, até meio distinto, porque teve aquela muralha, primeiro, né? Onde lá o governante lá de Faltara, que estava lá, eu não sei o nome dele, não decorei, né? Porque agora não adianta, coitado, já morreu. Ele estava ali na primeira linha de defesa, literalmente era uma linha de defesa, né? Aquela muralha ali, naquele desfiladeiro. Teve uma batalha até que rápida, né? Aqueles Trollocs invadiram, porque foram subindo um em cima dos outros, né? Bem típica em filmes de zumbi, por exemplo, né? E passou para aquela defesa, e depois já tinha a das mulheres com a manifestação do poder único, totalmente canalizada pela irmã, então, lá do regente de Faldara, né? Que, aliás, ela acabou se ferrando também, né? Outra que morreu em batalha, porque ela não sabia controlar, né? Ela era uma ex-aluna, talvez noviça, né? Mas ela não foi para frente, ela não se formou, né? Como uma Aes Sedai, mas ela sabia controlar, sabia até aglutinar o poder de outras mulheres que manifestavam e a canalização, mas não conseguiu, quer dizer, ele evitou o avanço das forças inimigas, mas acabou morrendo, porque ela não soube frear tanto poder acumulado, e a gente pode perceber, talvez o grande poder que ela meio que se exauriu, veio mais da Nynaeve, né? Com certeza, porque as outras ali, acho que somando todas, não dá nem um terço do que tem a Nynaeve, de tanto poder que ela consegue canalizar por ela, né? Com certeza. Aliás, teve uma pegadinha também, né? Que parecia que ela morreu, né? Mas não. E, aliás, quem foi que salvou? Ela mesma se salvou quando teve aquela manifestação ali da magia, aqueles grafismos brancos? Ou foi a Gwen que conseguiu salvá-la? E Gwen, será que foi ela? Eu fiquei na dúvida. Realmente foi um tonzinho misterioso também. Ela se sobreviveu, salvou-se? Ou foi a amiga? Realmente, tanto faz na verdade, né? Mas foi uma tensão, digamos assim, falsa. Seria muito mais interessante, dramaticamente falando, que ela tivesse morrido. Mas também, né, ficaria chato, né? Perder justamente a personagem dela, porque, pô, e o Lan, como é que ficaria nessa história, né? Já foi passado para trás, que foi quebrado o elo, né? Moraine o desconectou. Depois, também foi curioso a gente descobrir que como foi que a Nynaeve conseguiu rastrear justamente a Aes Sedai, que, aliás, não foi através do seu guardião, foi por ela mesma. Ela deixa rastros. Que diabo de rastros deixa uma Aes Sedai, uma bruxa, uma feiticeira tão poderosa? Coisa interessante, mas tudo bem, se ela é uma pretendente a ser um dia também
uma também a Aes Sedai, digamos que ela possa até meio que captar. Não foi explicado o que exatamente ela deixa de rastro e como que a Nynaeve consegue rastrear, e ensinou o truquezinho para Lan poder também trilhar o caminho ali da peste e depois encontrar Moraine. Mas não foi explicado. Outro mistério, mas não tem problema. Às vezes esses muitos detalhes ou falta de detalhes numa história faz com que a gente fique muito curioso, fique com imaginações. Se bem que em histórias de magia a gente tem que sempre contar com aquela exposição rápida, direta, de alguma coisa que realmente a gente nem tinha como imaginar que pudesse acontecer. Mas de qualquer forma, forma esse interesse na gente de ficar prestando atenção em pequenos detalhes das narrativas e falar, aí tem coisa, aí não tem. Enfim, como por exemplo um detalhe interessante, né? A vidente, ela conseguiu fugir ali da cidade. Bom, literalmente todos os estrangeiros foram convidados a se proteger e se retirando justamente ali de Fal Dara. E ela foi embora. Eu pensava que ela era da cidade, mas não é. De qualquer forma, isso significa que nós vamos ver esta personagem vidente para o futuro. E com certeza porque ela teve mais 2 ou 3 visões novas a respeito de todo o pessoal ali. Se bem que, especificamente da Nynaeve, eu acho que ela viu o momento onde ela cai realmente consumida por causa de todo aquele poder. Mas não sabia que ela depois ia reviver. Quer dizer, as visões que ela tem, elas nunca são completas, obviamente, né? O que vale? Ali também, ao que ela teve ali do lado, se eu não me engano, foram os soldados ali também de Fal Dara, né, que ela viu na outra mesa. Na verdade, acho que todas as visões que ela acabou tendo ali rapidamente, acho que todas acabaram acontecendo aqui mesmo nesse episódio, não sobrou para outros. Mas de qualquer forma, é uma personagem que sim voltará. Agora eu fiquei curioso como uma parte que realmente eu achava que ia render um pouco mais e também rendeu um pouco, mas foi fonte de grande mistério também. Por quê? Se as 2 meninas, a Egwene e a Nynaeve, foram ajudar lá então a pretendente, a Aes Sedai, né, a irmã ali do regente de Fal Dara, o que aconteceu com os rapazes, né, que vieram de Doisil também? O Perrin e o Loial. Quer dizer, ele não é um rapaz, ele é muito mais velho, né? Na verdade. Bom, eu pensei que eles iam fazer alguma coisa interessante, mas foi uma coisa meio braçal, né? E eu achava, por exemplo, que o Perrin, por ter aquela conexão com os animais, sei lá, parecia algum bicho esquisito ali na região e pudesse servir também de força de batalha. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, só ajudaram a tirar uns blocos de pedra ali que estavam embaixo do trono do regente. Que é uma caixinha. Foi especificado exatamente o que era aquilo? Não sei. O que importa é que é outro tom misterioso colocado por aqui para render para os próximos episódios. Na verdade, da próxima 2ª temporada. E gozado, né, que os mais chegados, digamos assim, do regente ali de Fal Dara estavam ali começando a tirar as primeiras pedras, e chegam os 2 então e ajudam. E fica por isso mesmo, não tem uma coisita interessante, nada mágico. Inclusive, né, quando chega então um personagem surpresa, que era aquele mascate lá do primeiro episódio, que aparece aqui repentinamente, o Perrin percebe a sua presença, vai atrás dele, não acha, eu também achei um pouco frustrante ele ir atrás e basicamente, só quando ele volta ao aposento ali do trono, e o cara já roubou lá a caixinha, né? Já tá com ela em mãos e já passou espada em todo mundo, com a ajuda lá dos caras de boca bonita, né? Sem olhos, né? Acho que esse é o nome deles. Caramba, ele se revela e ele fala, não, eu tô sabendo que é o Rand, que é o dragão renascido. Para que ele sabia disso também? Não entendi. Enfim, e para que ele está trabalhando? Ele não está trabalhando para o Tenebroso. É para uma outra entidade, criatura, organização, sei lá para quem ele trabalha. Mas, de novo, o Perrin nessa situação, caramba, ele não manifestou o seu poder, ele ficou aqui meio, não, vou fazer alguma coisa, mas não vou fazer nada. Ficou uma coisa meio frustrante, com certeza, na minha opinião, eu achava que assim renderia alguma coisa. Agora tem um detalhe, justamente aquele personagem super interessante, que é o Loial, ele morreu, né? Caramba, pô, sacanagem. A não ser que também tem um truque que ele vai sobreviver de alguma maneira, mas acredito que não, né? Basta uma, né, que tem o truquezinho, na pegadinha, que Nynaeve morreu, mas não morreu. Aí seria para ele também, mas a gente só descobrir na 2ª temporada. Acho que seria um repeteco demais. E, infelizmente, acho que é um personagem super interessante e que me parece, o pessoal que lê os livros gostava dele sim.
Porque tem uma personalidade muito dinâmica, um personagem respeitado pelos outros, todo mundo que bate o olho nele já se curva, faz referência, e perdeu o personagem assim meio que de graça, sem uma cena interessante, porque quando ele retorna, né, volta ali para a sala do trono, um amigo ali, quer dizer, um amigo exatamente dele, né, mas ele já está morto. Foi meio frustrante também. Mas isso é um problema aí que eu falo de adaptação. Quando a gente lê os capítulos do livro, a gente tem mais contato ainda com o personagem, mas não teve oportunidade dentro da série da gente estabelecer outras conexões. Embora quem assiste, quem acompanha a adaptação, percebe que o personagem ele tem uma construção boa, a gente consegue se identificar com ele, gosta imediatamente da figura dele, mas aí quando ele morre, caramba, foi até seco a morte. A gente não consegue nem sentir muito, para falar a verdade. Acho que só o pessoal que lê o livro que consegue sentir um baque da morte dele. E da morte daquela maneira também, né? Enfim, algo que ficou devendo. E aí lá, o Mascate vai embora com a tal caixa, sei lá o que tem dentro. Não importa, porque isso aí é também apenas motivo para a segunda temporada, sem sombra de dúvida. E fica por isso mesmo. E por que não pegaram o Penny? Eu não entendi também. Por que não mataram ele? Ele não fez nada. Simplesmente deixaram ele vivo por quê? Só porque ele não atacou? Não entendi. Realmente não entendi. Enfim, continuando. O que temos? Bom, temos para concluir exatamente a batalha então principal do que a gente estava esperando desde o primeiro episódio, que é exatamente o que acontece no Raio do Olho do Mundo, que é inclusive o título do volume 1, que é exatamente onde ele fica preso. Então, eu acho que fez barulho que eu bati no microfone mais uma vez. Preciso colocar ele em outro lugar. O que vale é que sim, a batalha em si eu posso considerar que ela foi mais cerebral do que uma coisa de ação que a gente fica vibrando o tempo todo. Como foi lá a batalha na cidade de Fal Dara. Tinha lá o dinamismo, mas dentro ali do Olho do Mundo, não dá para dizer que foi algo que a gente fica, caramba, o que vai acontecer agora? Não, teve outro golpe, revide, para cá, mais outro golpe, contra-golpe. Não teve isso exatamente, foi uma coisa mais de manipulação que o Tenebroso, né? Aliás, aquela figura que atormentava todos os jovens de Dois Rios nos pesadelos, né? Falavam uns sonhos, aquilo eram pesadelos, né? Aquela figura, na verdade, sempre foi o Tenebroso, então, né? Mas, se não me engano, eles chegaram a dar um nome para aquela criatura, né? Que tinha os olhos de fogo, né? Enfim, era o próprio Tenebroso o tempo todo. E ele só está ali tentando manipular o Randy, naquilo que eu já havia dito, né? Que ele quer o poder do dragão renascido justamente para fugir ali do Olho do Mundo. Então, o tempo todo, e é algo que a gente percebe quase no primeiro momento que sim, é uma questão de seduzir o Randy para o lado negro da força, só vou fazer referência a outras série famosa, né? Mas é basicamente a mesma coisa, né? Aquela magia mais enegrecida, o lado negro da força, né? O poder único também não deixa de ser uma força. Enfim, ele quer se valer dos poderes dele para um escape. E fica tudo nesse que resulta em quanto? Acho que uns 2 ou 3 momentos exatamente de tentar ludibriar o Randy nesses pontos. Primeiro, né? Simulando que ele matou a Moiraine, na verdade, ali também era um sonho, um pesadelo, e depois naquela ilusão, aquela coisa mais complexa, que é exatamente uma ideia de felicidade do Randy, né? De viver lá nas montanhas, lugar bucólico, né? Com a sua amada, né? Egwene, e também uma filhinha. Caramba, final de vida perfeito, ou começo de vida perfeito, mas logo ele determina que aquilo ali realmente é também uma farsa do Tenebroso. E tinha aquele truque também, né? Aliás, a Moiraine se valeu de 2 truques, né? Primeiro, aquele que já foi bem estabelecido previamente, que foi aquela estatuazinha que o Randy foi orientado a convergir para ela a manifestação exatamente do poder único. Meio que o Moiraine já sabia que existiria o lado branco ali da magia e o lado negro sendo misturado. E a conversão disso, ele deveria, o Randy, canalizar para aquela estatuazinha que seria o truque que faria com que o Tenebroso fosse derrotado. Mas claro, havia aquela outra pegada também da Aes Sedai, que era exatamente, ela sabia que de alguma maneira
o Tenebroso, tentaria neutralizá-la. E ela já tinha uma carta na manga e literalmente, que ela puxou a adaga, né, e colocou no pescoço do Randy e fez aquela ameaça, né? Se ele pender para o lado mais escuro, ela passa a faca nele, mata justamente o escape que ele poderia ter. Mas se ele pender para o lado certo, da luz, beleza. Aí tá resolvido o problema. Ou seja, aí que eu digo que exatamente a batalha mais importante que a gente estava esperando, então, desde o começo, porque foi prometido que eles, né, ou o dragão, pelo menos entre eles, que fosse o dragão renascido, teria o grande combate contra o Tenebroso. No fundo, não foi algo de impacto. Foi uma coisa mais cerebral, como eu já falei antes, uma coisa que a gente fica... Na verdade, a gente não consegue nem ter receio que ele vai cair na pegadinha do Tenebroso, que ele vai cair nas lorotas que ele está passando para ele. E meio que o próprio Randy acaba descobrindo que Egwene não é a mulher que ele realmente tem certeza que ele vai passar o resto da vida. É a mulher que ele vai ficar feliz na sua companhia, né? Basicamente, acho que ele até sabe disso. Talvez um pouco por causa das palavras lá da vidente, que falou que ele ia ter 3 mulheres importantes na vida dele, né? Bom, uma, com certeza, vai ter mais 2 no futuro. Sabe-se lá quem será, né? Enfim, depois que ele consegue derrotar o Tenebroso, tem aquela questão que ele resolve se exilar, porque justamente ele sabe do pequeno problema. Se ele manifestou o poder único, obviamente ele vai começar a ficar louco progressivamente. Então ele até pede para Moiraine dizer que ele morreu ali, não conseguiu se salvar. Resolveu a parada, mas morreu. E vai embora. Para onde que ele vai? Não sabemos. Outro mistério para a continuidade aqui da segunda temporada ou dos outros volumes da história. E Moiraine ficou com aquele grande dilema, e é uma coisa que eu falei para vocês também no começo do vídeo, que está diferenciado na adaptação. Pelo que eu descobri, vendo o making off aqui também, dentro da Amazon Prime, no segundo volume, Moiraine não tem tanto destaque, mas os produtores da série decidiram, por causa da Rosamund Pike, a atriz que faz Moiraine, sim, dar um grande valor para o grande personagem que é a Aes Sedai. Então eles inventaram este momento onde ela perde os seus poderes. É quase uma mulher normal, digamos assim, não sei qual intensidade, mas fizeram um desvio. Claro, isso significa que depois ela vai retornar o poder, talvez no final da segunda temporada, mais ou menos, no final do segundo livro, deve ser isso. Mas, realmente, os produtores se esforçaram em dar para a atriz e para a personagem um valor que a própria história não ofereceu. E parece que muitos leitores reclamam, né, que Moiraine ficou um pouquinho apagada no segundo livro, entre os 14. É uma sacanagem, né? Mas foi uma opção do Robert Jordan quando escreveu a sua história originalmente. Então quem será que ganha destaque? Se não é Moiraine, quem será que fica em maior protagonismo? Estou curioso para descobrir isso na segunda temporada. Bom, basicamente eu acho que eu já cobri tudo o que aconteceu por aqui. Acho que só faltou dizer que o Lan, ele não mais consegue se conectar com Moiraine justamente porque ela, entre aspas, perdeu os seus poderes. Mas, com certeza, como ela vai retornar eles no final da próxima temporada, a conexão vai se restabelecer. Bom, pelo menos isso vai facilitar no seu romance para com a Nina Eve. Com certeza vai. Enfim, esse episódio aqui foi interessante, eu fiquei sempre na expectativa, mas eu não fiquei surpreso com boas novidades. Tirando aquela abertura muito interessante, o detalhe até de Moiraine perder seus poderes, embora seja uma coisa até meio clichê, vamos combinar, né? De uma feiticeira perder seus poderes, inclusive, né? Só para emendar aqui, vocês que estão acompanhando aqui as resenhas que eu faço de A Roda do Tempo, eu também estou fazendo análise de outra série de fantasia ao mesmo tempo, que é The Witcher. E nessa história aqui, meio que aconteceu parecido com o que aconteceu com Moiraine por aqui. Pois é, dá uma olhada aqui, eu vou deixar até um link aqui em cima para você conferir o que eu ando dizendo a respeito da segunda temporada da série The Witcher, e estreou também recentemente, só que lá na Netflix. Eu também estou fazendo análise da primeira temporada. Enfim, 2 boas histórias de fantasia. Se uma está entrando em hiato, em recesso, vamos curtir então uma outra. Esse episódio aqui então de término da primeira temporada de A Roda do Tempo. Sim, eu gostei bastante, embora eu não tenha ficado completamente impactado, falando, caramba, eita episódio bom. É um episódio ok, ele entrega tudo o que ele prometeu desde o começo da temporada, traz uma novidade a mais, assim,
já estava esquecendo. Que grande novidade que foi o final, a cena final, que são aqueles navios que chegam ali no litoral, não sei que litoral, mas provavelmente é o mesmo continente, né, onde está acontecendo a história, e naquela frota, em todos os navios, existem mulheres que detêm o controle do poder único, e todas elas, em conjunto, formam um belo de um tsunami que vai acabar com toda ali a costa. Caramba, boa cena. E tem uma garotinha que está assistindo tudo aquilo, né? Será que ela vai ser também uma Aes Sedai que pode segurar a onda? Acredito que não, foi só para dar mais um suspense, né? Mas, curioso, né? Já temos um vilão exposto para a próxima temporada. Uma boa sacada também, dá um bom gancho, digamos assim, né? Enfim, curti o que vi aqui nesse episódio de encerramento que, se não foi excelente, ele entrega bastante coisa que deixa nós espectadores animados a conferirmos como vai ter a continuidade aqui de A Roda do Tempo, que sim, está confirmada que teremos a segunda temporada, aliás ela já está sendo filmada, eles vão terminar de filmar provavelmente em fevereiro, segundo as notícias que eu andei lendo, e quando eles vão exibir, aí que é o problema, não sei se vai dar tempo de produzir tanto efeito especial, porque essa série tem bastante, para o final de 2022, ou seja, um ano exatamente do que estreou agora. Talvez eles estiquem para 2023. Mas vamos torcer que eles consigam terminar a tempo os efeitos especiais, porque basicamente o que complica nesse tipo de série é o capricho nos grafismos. Mas acho que dá tempo sim, vamos torcer. De qualquer forma, um bom encerramento aqui, e para esse episódio conclusivo, o 8º da primeira temporada de A Roda do Tempo, eu atribuo 4 asteriscos. Tá de bom tamanho. E você? Quero saber qual foi a opinião de vocês para esse encerramento. Foi condizente com tudo que foi apresentado ao longo dos outros 7 episódios? Sim ou não? Comenta e deixa aqui os seus pitacos na área de comentários aqui deste vídeo. E nos vemos ano que vem e também na série ali The Witcher. É isso.